Queridos amigos, boa tarde a todos. Que Jesus seja a nossa inspiração e que tenhamos um ambiente na continuidade deste clima de paz e de alegria íntima. O Dr. Francis Collins, biólogo norte-americano, diretor responsável do projeto Genoma Humano, queria mapear todos os genes humanos. Ele passou por uma experiência que merece de todos nós uma grande reflexão. Há muitos anos atrás, o Dr. Francis Collins guardava um anseio de viajar para a África, onde desejava ser útil ao povo que ainda agora enfrenta a miserabilidade, a fome e as doenças. Francis Collins viajou para a África com a sua filha, objetivando a autorrealização no tocante à solidariedade. Lá chegando, num povoado paupérrimo chamado Eku, Francis Collins foi ao hospital improvisado daquela localidade para substituir alguns médicos que estavam há anos sem tirar folga, e deparou-se com uma circunstância inusitada. Ali, naquele hospital improvisado, ele não tinha raio-x, muito menos ultrassonografia, não possuía infraestrutura para o atendimento à saúde da criatura, como acontece em países do primeiro mundo e até em alguns países emergentes. Ali ele tinha que lidar diretamente com a doença das criaturas, sem os recursos para diagnosticar da melhor maneira possível as enfermidades. Francis Collins, ao se deparar com aquele quadro dolorosíssimo, sentiu um impacto muito forte e, de imediato, a vontade de solidariedade ampliou-se, porque ele percebeu que poderia ser, na verdade, a sua grande contribuição humana para aquelas criaturas que vivenciam circunstâncias tão amargas, sem saúde, sem alimentação, sem dignidade humana. Ao passar os tempos, a cada dia, chegavam situações drásticas. E ele, Francis Collins, não podia penetrar na realidade daquelas doenças, porque ele não tinha condições de laboratório. Ele não podia pedir um exame para constatar se aquele problema era efetivamente o que ele desconfiava. Ele começou a sentir um desânimo, um abatimento. Como eu posso auxiliar essas criaturas, se nem mesmo eu tenho um raio-x, por mais simples que seja, para dizer que é esta ou aquela enfermidade? Se as vacinas são quase nulas, se eu tenho pouca coisa no meu estoque, e aquela amargura de desejar salvar vidas, sem poder fazê-lo, ia abatendo o grande Dr. Francis Collins. Os meses se passaram naquela tensão, tentar salvar vidas. E o que era pior, mesmo que ele conseguisse resolver aquele problema naquele momento, mas aquelas pessoas continuariam numa vida subhumana, sem abastecimento d'água, sem saneamento básico e sem condições de comprar medicamentos. Um dia, um rapaz foi levado pelos seus familiares apresentando um quadro preocupante. O rapaz tinha dificuldade de respirar. Os pés estavam profundamente inchados. De imediato, o Dr. Francis Collins, ao colocar a mão no seu pulso, teve uma reação imediata. O rapaz apresentava um quadro de pulsação paradoxal. Ou seja, toda vez que ele inspirava, ele se apercebia que fugia a pulsação,
caracterizando que havia algum distúrbio ali na região cardíaca. O Dr. Francis Collins ficou apavorado, porque a sua percepção e a sua sensibilidade médica indicava que possivelmente aquele rapaz talvez tivesse alguns poucos dias de vida apenas. Mas ele não dispunha de uma ultrassonografia, ele não tinha recursos de instrumentos para fazer uma intervenção que ele se via obrigado. Como ele deveria fazer? Porque aquele tipo de intervenção era preciso e era feita nos hospitais bem equipados, por profissionais efetivamente treinados. E não era o caso dele. Porém, ele se apercebeu que havia muitos fluidos, exatamente no saco específico, o saco do pericárdio, que é uma membrana que reveste o nosso coração. Quando essa membrana inflama, a criatura sofre de pericardite. Foi o que aconteceu, por exemplo, alguns anos atrás, com o cantor Fábio Júnior, que ficou sem andar. E este jovem apresentava a característica de que o pericárdio estava na sua membrana com infiltração de fluidos. E isso era preocupante. Ele então resolveu fazer uma intervenção radical, embora o temor que ele apresentava, se ele errasse a intervenção, poderia causar lesões graves na área cardíaca, vitimando o paciente. Mas ele não tinha outra alternativa. Tomou de uma agulha e abaixo do osso externo, mirou no ombro esquerdo e ali tentou chegar até a região onde deveria absorver os fluidos que estava no saco pericárdico. Quando ele começou a puxar, fazer a punção, ele tomou um impacto e ficou nervoso. Porque um sangue escurecido começou a penetrar na ampola da agulha. Ele preocupou-se. Será que eu perfurei o órgão? Mas ele percebeu que aquilo não era o sangue cardíaco. Ele percebeu que era de outra natureza, pela própria característica. Continuou a fazer a incisão. E quando terminou, ele identificou que ali estava um sangue tuberculoso. O problema é que o rapaz estava com a tuberculose. E havia tido infiltração exatamente na membrana do pericárdio. Naquela intervenção, 24 horas depois, o rapaz já apresentava uma melhora extraordinária. Os pés haviam desinchado e ele respirava com mais equilíbrio. O Dr. Collins ficou completamente feliz e até orgulhoso, porque se sentira útil de ter salvo aquela vida naquele momento. Ele disse que quando fez a punção, era o coração na boca e a oração nos lábios, pedindo a Deus que guiasse a sua mão, para que pudesse atender a necessidade daquele rapaz. 24 horas depois, o rapaz estava bem melhor. Mas Francis Collins começou a se preocupar, porque ele estava melhor, mas este rapaz, ao voltar para casa, iria enfrentar as mesmas condições precárias de uma água suja, não tratada, saneamento básico inexistente, má alimentação, fatalmente adoeceria novamente. No outro dia ele foi visitar o rapaz que ele havia salvo e encontrou lendo a Bíblia. O rapaz estava com um exemplar da Bíblia. O Dr. Francis Collins parou e de imediato sentiu aquele desânimo, como que se perguntando: o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu vim para este lugar? Salvei uma vida, mas este rapaz vai adoecer novamente e deverá morrer. Era um agricultor nigeriano. Ele estava na Nigéria. E a expectativa de vida de um agricultor nigeriano é baixíssima, em torno de 45 anos de idade. O desespero de alguém que deseja salvar vidas e vê quase nenhuma perspectiva.
Então Francis Collins, pensando, o rapaz então olhou na direção dele, sorriu e causou uma surpresa enorme ao grande médico. Aquele rapaz que lhe havia salvo a vida olhou para ele e disse: o senhor está pensando o que é que veio fazer aqui, na África? Ele tomou aquele impacto. Como é que ele sabia? E o rapaz então disse: doutor, eu sei a resposta disto. Eu sei qual foi o motivo do senhor ter vindo aqui para a Nigéria. O senhor veio por minha causa. Ele parou e os olhos se encheram de lágrimas. Ele olhou o rapaz e disse: o senhor veio aqui para salvar a minha vida. Esta foi a sua tarefa. E naquele momento Francis Collins caiu num choro, num pranto de emotividade profunda. E lá dentro ele fazia uma avaliação. Era verdade. Na verdade, ele queria ter o orgulho de saber que ele seria o grande médico a salvar milhões de vidas na África. Era a vaidade dele, que quando voltasse para os Estados Unidos, fosse aplaudido pelos seus colegas, como o dedicado médico branco, que fora salvar vidas na África. Mas agora aquele rapaz estava lhe chamando a atenção, estava lhe dizendo que muitas vezes a tarefa não é salvar milhões de vidas. A tarefa é o amor incondicional. E o amor incondicional raramente é para você salvar milhares de vidas. O grande sentido da existência é até mesmo, muitas vezes, você salvar uma vida. A alegria e o contentamento, a autorrealização do Dr. Collins estava naquele despertar da consciência que o jovem nigeriano havia despertado nele. Ele viera para a África por causa dele, para viver aquela experiência única de ser as mãos da emergência a salvar aquele rapaz através da punção, numa condição precária, devolvendo-lhe a alegria de viver. Então Francis Collins chegou à conclusão que nós espíritas e nós cristãos devemos chegar sempre. Todos nós temos uma missão na vida. Muita gente nos pergunta: qual é a minha missão na Terra? Porque muitos querem ouvir se é construir um abrigo para velhinhos, um hospital para idéticos carentes, um orfanato ou uma creche. E nós costumamos dizer que todos nós temos uma missão única e basilar: amar. Não é a missão específica de construir uma obra para atender centenas de milhares de pessoas. É a tarefa de sentir a beleza do amor nos gestos mínimos. Porque você só tem a montanha porque há milhões e milhões de grãos de areia. Você só tem a beleza, a largueza e a profundidade dos oceanos porque você tem minúsculas gotas d'água. Você só tem os largos gestos de amor quando você tem as atitudes silenciosas e anônimas que chegam até uma existência abandonada e entristecida. Quantas vezes as pessoas querem um trabalho para chamar a atenção, uma tarefa que desperte aplausos da sociedade, e muitas vezes ao seu lado ou nas proximidades há alguém morrendo à míngua de amor, alguém que precisa apenas de um pouco de atenção, uma mão estendida ou um sorriso para fazer a diferença. Como naquela mensagem de um jovem surfista na Austrália, que diante de um fenômeno raro, que já ocorreu na Austrália em algumas ocasiões, a praia ficou lotada de estrelas do mar, aos milhares, e as estrelas do mar estavam morrendo naquela praia australiana. E o jovem surfista, ao observar aquela praia coalhada de estrelas do mar, fincou a sua prancha e começou a jogar uma por uma dentro d'água. Então o senhor, que estava nas proximidades, achou aquilo uma grande tolice. Chegou dele e disse: meu rapaz, o que é que você está fazendo?
E o surfista disse: eu estou jogando as estrelas do mar de volta, para que elas não morram. E o Senhor disse: isto é uma bobagem, meu filho. Olha, a quantidade de estrelas do mar são milhares. Não faz diferença alguma. Você está jogando algumas poucas para dentro d'água. Você não vai conseguir salvá-las. Foi aí que o jovem, para a surpresa daquele senhor, pegou uma estrela, jogou no mar e disse: para esta eu fiz a diferença. Eu posso não fazer a diferença para a humanidade inteira, mas eu posso salvar a tua vida. Eu posso fazer a diferença para alguém que eu encontro no caminho. Esta é a grande realização efetuada pelo amor. Porque perante a lei de Deus, não vale a questão de ser muito ou pouco. O que vale é a intensidade do sentimento com que se faz. Há pessoas que podem aplicar 500 passes no ato mecânico. E há outros que aplicam apenas 2 passes. Mas com tanto amor, que vale muito mais do que os 500 dados mecanicamente pela outra criatura. Não por acaso, na atualidade, em pleno século XXI, Jesus de Nazaré é a personalidade ainda mais biografada da face da terra. Nenhuma outra personagem da humanidade foi tão biografado quanto Jesus. Até os dias de agora. Se você acessar os meios de comunicação, a quantidade de livros que estudam Jesus é extraordinário. São ateus, materialistas, sociólogos, psicólogos, cientistas, biólogos, educadores, pedagogos, artistas, escritores, que se debruçam para tentar entender a personalidade transcendente de Jesus da Nazaré. Como é que uma criatura que existiu há 2000 anos atrás, na Galileia distante, região onde os próprios habitantes daquela localidade diziam que da Galileia não podia vir nada que prestasse, filho de carpinteiro, sem qualquer validade para o culto judeu, sem nenhuma descendência admirável dentro do próprio sinédrio. E como é que aquele filho de carpinteiro, que andou poucos quilômetros em derredor da sua região, conseguiu dividir a história da humanidade em antes e depois da sua passagem sobre a terra? Marcou de forma tão significativa a civilização humana, que até hoje, todas as pilastras éticas morais, todas as pilastras de natureza moral, se baseiam a partir das condicionantes colocadas na sua Boa Nova. Ele modificou a visão, a maneira de olhar a vida de todo ser humano. Foi o primeiro profeta a chamar Deus de meu pai, meu paizinho muito querido. Até então, todos os profetas chamavam Deus de o Criador. O Criador. Só ele foi o primeiro a chamar Deus de meu paizinho muito querido, no aramaico. Foi o primeiro profeta a mostrar que deveria existir entre nós e Deus uma profunda intimidade. Ao invés do temor, termos tanta intimidade com Deus, porque Ele é amor, que deveríamos nos sentir envolvidos no útero universal, o útero cósmico. Jesus apresentou Deus não mais simplesmente como Pai. Observem este detalhe. Embora Jesus se referisse a Deus como Pai, Ele apresentou em termos emocionais e de sentimento Deus como Pai e Mãe. Porque a cultura judaica era uma cultura e é machista. Puramente machista, ao ponto de ainda hoje ter dúvidas se a mulher tem alma. E vocês sabem que só alguns séculos atrás, a igreja, num concílio, foi que veio admitir que vocês, mulheres, tinham alma. Que interessante, não é? Pois bem, a cultura machista judaica foi impactada pela presença de Jesus, porque ele arrebatava não apenas seguidores masculinos, mas os homens e as mulheres os seguiam.
voltado o olhar para aquela criatura que recebia a todos indistintamente. Enquanto que no Sinédrio, quando eram feitos os estudos da Torá, apenas os homens podiam estar dentro e as mulheres ficavam no outro cômodo olhando para uma espécie de grade, porque não lhe era permitido, face à sua inferioridade, escutar a interpretação da Torá em pleno lugar sagrado. Jesus falava da natureza, albergando todas as criaturas que dele se aproximassem. E nesta relação mais íntima entre Deus e a criatura em Deus, Jesus diz e mostra para o ser humano: você deve se sentir feliz porque é muito amado. Não tenha medo do Pai. Ele nos ama profundamente. E Ele dotou cada um de vocês das mesmas possibilidades que eu tenho. O que eu faço, podeis fazer. E muito mais ainda. Ele apresentou esta intimidade de uma maneira tal que chegou a dizer: nenhuma das ovelhas que o meu Pai me confiou se perderá. Nenhuma. Todas as ovelhas que somos nós alcançaremos a plenitude da autorrealização. Através de que mecanismo? Através de um mecanismo que é a expressão do amor divino, a reencarnação. Pela multiplicidade de vidas, como expressão do amor de Deus, nós não somos condenados pelos equívocos que cometemos. Temos novas oportunidades. E de vida em vida, nós iremos dar um salto de consciência para entendermos melhor o que somos nós, o que é a vida e o que é viver. Jesus foi o primeiro profeta a nos ensinar o que é viver. E lamentavelmente ainda hoje, os próprios cristãos não sabem o que é viver. Ainda estamos prisioneiros de aspectos superficiais, externos. Porque se nós nos deixarmos penetrar pela mensagem inigualável do Evangelho, nós sentiremos a importância de viver cada minuto com intensidade. E como a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, o Espiritismo nos ensina não apenas a nos preparar e a sonhar com a vida futura, mas nos ensina a viver com intensidade a vida presente. Porque a vida futura depende do que você está fazendo no presente. A vida futura dependerá sempre do que estamos fazendo agora. É até incongruente, incoerente a pessoa viver na expectativa do amanhã, sem elaborar este amanhã no hoje. Já que o agora é uma resposta do que nós fizemos desde vidas passadas. Já que o seu presente é também a resultante da natureza dos seus pensamentos da vida atual no passado. O que você pensou, o que você falou, o que você sentiu e o que você realizou, detona, desencadeia, faz com que uma série de consequências advenham, formando a sua realidade vivencial de agora. Você é o resultado de uma série de pensamentos, sentimentos, atitudes que foram tomados até um segundo atrás. E esta mesma concepção nos mostra, pela lei de amor, que o que você fizer a partir de agora também será o causador de uma mutação, de uma transformação para melhor ou para pior, ou de uma estagnação na mesma postura. Eis porque aquele que se entrega ao desânimo, ao abatimento, à desesperança, se continuar no mesmo patamar, aquilo vai se prolongar, como resultado da escolha interior que a criatura fez. Se você está num momento difícil, guarde essa certeza absoluta: o momento é difícil, está difícil, mas deixará de ser a partir de uma nova escolha, de uma nova diretriz que você determinar a si próprio. Cada alma possui o condão e o poder de alterar substancialmente a própria existência, sem precisar estar o tempo todo pedindo a Deus, aos santos, aos espíritos protetores. Porque nós recebemos da divindade como prova de amor o livre-arbítrio, que é o poder de alterar os próprios passos, de dar uma guinada existencial
e de referendar as disposições íntimas. Quando Jesus apareceu na face da terra, ao apresentar a sua ética comportamental, ele apresentou uma ética para tornar o ser humano feliz. Eis o grande motivo de Jesus ter vindo à terra: tornar-nos criaturas felizes. É a grande mensagem eloquente. E ele deixou qual é a bússola, qual é o medicamento que pode tornar o ser humano feliz: amar. Os sociólogos querem saber como é que a gente pode ter uma sociedade saudável. Como? Há encontros de psicologia social para debater como fazer para termos uma sociedade saudável, sem patologias emocionais. Os psicólogos se debruçam para tentar entender por que é que tanta gente está sofrendo de síndrome do pânico, de depressão. As casas espíritas abarrotadas de problemas obsessivos. Só que Jesus já tinha dado a bússola e o norte para uma sociedade saudável. E hoje a sociologia começa a se voltar para isto, quando ele colocou: faça ao próximo o que gostaria que ele fizesse a você. Numa sociedade em que esta é a relação que se preza e que se projeta, nós não teremos, por exemplo, administradores corruptos. Não teremos desonestidade no homem público. Não teremos a arte deteriorada, corrompida. Não teremos a filosofia amarga. Não teremos a religião fanática. Porque tudo que desejamos para nós, ofertaremos para quem cruza o nosso caminho. O governante fará ao governado aquilo que ele, como governado, gostaria que um governante fizesse. O artista irá apresentar para a mentalidade pública os valores substanciais, libertadores e sensíveis da verdadeira arte. O filósofo, ao invés da amargura, ele gostaria de receber estímulos otimistas. Então, ele passa a buscar um pensamento e um raciocínio otimista para a vida. E assim sucessivamente. A psicologia encontra em Jesus, no Evangelho, o roteiro para o ser humano saudável. É aquela criatura que aprende a olhar para dentro de si. É aquele que só vai descobrir que o reino de Deus está dentro dele mesmo, através de um mergulho interior, de uma viagem para dentro, para descobrir a força sublime do amor. Porque o que caracteriza e sintetiza o reino de Deus é o amor. Eu sei que o amor já é uma palavra gasta, porque as pessoas usam a palavra amor para tanta coisa, menos para o amor. Eu te amo, no primeiro encontro. Aliás, hoje em dia, com essa história de ficar, eu soube de um caso terrível. Uma jovem me contava que uma amiga dela tinha ficado com um dos rapazes mais bonitos que todas elas paqueravam. Sabe fulano? Aquele rapaz com os cabelos... Não sabia o nome direito. Sabe aquele galego que botava um apelido dele de Brad Pitt? Sabe Brad Pitt? Eu fiquei com ele ontem à noite. Fui para o apartamento dele e passei a noite lá. Aí a amiga disse: menino, como é o nome dele? E você acha que eu ia entrar nessa intimidade e perguntar o nome dele? Ou seja, a intimidade era saber o nome e não a atitude de maior intimidade que foi tomada. Então a palavra amor pode estar gasta, mas o sentimento nunca estará. Porque o amor está multiforme em todas as coisas. O amor é. Agora mesmo, vocês estão olhando para mim? Olhem bem. Vocês estão olhando para o amor. E antes que alguém pense que eu sou presunçoso, obsidiado, eu também estou olhando para o amor. Como a matéria é o amor que se transformou em matéria. A energia produzida pelo pensamento de Deus é a energia amorosa. Todo o universo é o plasma da mente divina em constante transformação. Se Deus é amor, o seu pensamento é o amor que se irradia. E se nós somos a resultante deste amor, somos a essência feita de amor. O ódio é o amor que enlouqueceu. O ciúme é o amor que ficou doente. A indiferença é o amor que foi ali, mas volta já. Tudo é amor. Tudo aquilo que se apresenta até de forma doentia é a energia amorosa que se perverteu a partir do nosso livre-arbítrio mal utilizado.
A partir do instante que nós nos conscientizamos e renovamos as nossas disposições, retornamos aquela energia para o patamar sagrado. E Jesus trouxe isso quando ele disse: eu não vim curar corpos, eu vim edificar consciências. Não se coloca vinho novo em odre velho. O que é o vinho novo? O conteúdo que ele trouxer à humanidade. E o que é o odre? Somos nós, o nosso coração. Se o odre está sujo pelas perversões seculares dos nossos equívocos, nós vamos contaminar o conteúdo. E foi isso que aconteceu. Distorcemos o cristianismo. Aquela beleza e pureza dos primeiros tempos, aquela poesia no mar do Tiberíades, aquele perfume que se exalava na Galileia, aquela voz maravilhosa do Monte Tabor, aquele cântico poético do Sermão da Montanha, nós distorcemos através do odre deteriorado dos nossos equívocos. Por isto que a proposta do Evangelho, que é uma proposta amorosa, é a renovação da nossa realidade íntima. O Evangelho é mudança de atitude íntima. Sem a mudança, nós permaneceremos na superfície da experiência sagrada da Boa Nova. Sem uma mudança de valor e de referência íntima, nós permaneceremos esperando que Jesus realize para nós a nossa vida, quando em nenhum momento ele desejou realizar por nós o que cabe a cada um de nós realizar. Cada espírito precisa se autorrealizar. Cada um de nós precisa atingir o grau de angelitude a partir das determinações próprias. E através de uma forma de ver a vida com tanto encanto, com tanta beleza, com tanto sentimento e de forma tão amorosa que quando as pessoas olhem para nós, elas possam sentir a presença do amor. Da mesma maneira que quem se aproximava da irmã Teresa de Calcutá sentia um perfume que as pessoas procuravam de onde vinha. E vinha da própria Madre Teresa. Quando eu estive em Araxá, proferindo palestras no Triângulo Mineiro alguns anos atrás, fui conhecer a Casa do Caminho, montada e dirigido pelo nosso irmão Tadeu, uma figura extraordinária. E quando eu fui conversar com ele no seu quarto, um quarto muito simples, e que conversávamos, de quando em quando subia um perfume diferente, que eu sabia ser um perfume da espiritualidade. Dava para perceber o magnetismo de amor daquele homem, que começou ao lado da sua mãe recolhendo os mendigos com problemas mentais pelas ruas de Araxá. E ele só veio dar conta da situação quando um dia foi no banheiro e tinha mendigo com problema mental até dormindo dentro do banheiro. Já tinha 50 dentro de casa. Foi aí que ele construiu a obra magistral Casa do Caminho, que hoje abriga centenas e centenas de pessoas com problemas mentais, sob a ótica da mensagem espírita e da mensagem do amor. Quando estivemos com Chico Xavier, era aquela mesma energia amorosa que nós sentíamos. Então o amor exala um perfume específico. E cada um de nós pode exalar este mesmo perfume, se optarmos por acreditar que nós podemos sim ter a coragem, e aí é preciso coragem para amar, a coragem de optar por este sentimento que é capaz de mover montanhas, de libertar vidas, de alterar substancialmente os nossos obstáculos, de fazer-nos transpor todas as dimensões negativas, para que a nossa vida seja uma mensagem, um poema, um inário de renovação profunda à humanidade. Quem opta pelo amor, ou quem busca cultivar o amor, se esforçando para vivê-lo, irradia para as pessoas um tom diferente. As pessoas sentem um magnetismo de tal monte que todos querem estar juntos daquela criatura. Porque é próprio desse magnetismo. É uma pessoa que irradia paz, esperança, confiança, autoestima. Quando nós começarmos a refletir nesta direção, veremos que a nossa vida ganhará um momento melhor, uma melhor qualidade de vida.
E isto não quer dizer que nós não teremos problemas, não teremos. Todas as grandes almas que passaram na Terra amando enfrentaram dificuldades, até porque optaram por algo diferente da humanidade. Optaram pelas correntezas do amor e não pelas facilidades do ódio. Então o amor é a grande solução apresentada pela mensagem renovadora de Jesus, que hoje é revivida pelo Espiritismo. O Espiritismo não adiantaria nada estar na Terra se fosse apenas para comprovar a imortalidade da alma, se fosse apenas para explicar como os espíritos se materializam. Se o Espiritismo estivesse na Terra apenas para detectar e delinear nos laboratórios como a reencarnação se processa, não cumpriria a sua tarefa de consolador. Mas o Espiritismo só faz sentido no mundo porque a alma do Espiritismo é o amor e a seiva da doutrina espírita é Jesus. Tirando Jesus do Espiritismo, a nossa doutrina ficaria sem seiva. Retirando o amor, ou o estímulo para o amor, nós teríamos um corpo sem alma. Então, é o amor a grande solução para as nossas vidas, sem dúvida alguma. Temos encontrado no meio do nosso caminho muitos casos interessantes que comprovam a presença dessa força, dessa magia renovando vidas. E não é nada com Madre Teresa ou com Francisco de Assis, não. Com pessoas comuns como nós. Como eu conheci uma senhora em João Pessoa, os 3 filhos com o mesmo problema, nasceu com o mesmo problema, uma enfermidade degenerativa. Os 3 vivem numa cadeira de rodas. E ela carrega cada um deles com um sorriso enorme nos lábios. Um amor extraordinário. E quantas mães não esquecem de comer para que seu filho coma? Quantos pais não abdicam de um bem-estar para cuidar, para doar ao seu filho? E quantos filhos não procuram sacrificar o seu próprio prazer para atender aos pais? São gestos de amor. Às vezes a gente diz, não, eu ainda não sei amar, eu não tenho amor. Temos. Primeiro porque todos nós somos amor. O nosso problema é a dificuldade que nós temos para viver a mensagem, para nos entregar a ela, mas todos nós somos feitos do amor, da capacidade de amar. Ah, não, quem sou eu? Dizem algumas pessoas. Você é filho da luz. Quem é feito por Deus é bom. A não ser que alguém aqui me convença que Deus faz o que não presta. Se alguém me provar que Deus faz algo que não presta, aí eu dou minha mão à palmatória. Mas eu não creio que isso aconteça. Alguém aqui acredita que Deus faz o que não presta? Quem acha que Deus faz o que presta, levante a mão. Só a turma lá de aqui presta. Ah, muito bem. Se ele nos fez, logo nós... Parece que vocês não estão muito certos disso, não. Se Deus só faz o que presta, e Ele nos fez, logo nós prestamos. Agora, precisamos acreditar nisto. Se nós nos entregamos a um conceito equivocado, por que é que a maioria das pessoas, sobretudo os religiosos, tem uma visão tão ruim de si próprio? Isto é cultural e milenar. Porque desde as religiões tradicionais, que foi embutido em nós que a culpa de tudo foi nossa. Começou com um casal que a gente nem conheceu, Adão e Eva, que resolveu comer uma maçã que não devia, porque escutou uma cobra falando. Olha, cobra falando, que confusão. E a partir daí, nós fomos responsáveis pela queda e a perda do paraíso. Achamos pouco e passamos a ser condenados pela crucificação de Jesus. E a partir de toda a Idade Média, nós éramos simplesmente pecadores. Até hoje. Mesmo muitos espíritas ainda continuam com a visão distorcida e destrutiva de si próprio. Numa concepção equivocada a respeito do que somos. Nós não somos a doença. Nós somos a saúde. Nós não somos a tristeza, somos a alegria. Nós não somos a sombra, somos a luz. E nós não somos o ódio, somos o amor. Esta é uma reflexão feita pelo Espírito Marta, a nossa mentora espiritual. Quando ela se referia ao que somos em profundidade, não ao que estamos no agora.
Porque no agora, embora tomando consciência que somos luzes, não podemos ser alienados. Devemos ter consciência que ainda carregamos sombras dentro de nós. Mas essa sombra não é a nossa natureza real. É a sombra que o nosso livre-arbítrio desenvolveu por uma série de estratégias equivocadas. Então, vencer e encarar a própria sombra para acender-se a si próprio é o nosso grande desafio. Mas o amor sendo a solução de todos os problemas humanos, que vai resolver o problema da violência do mundo, vai. Mas tem que começar por cada um de nós, nos gestos pequeninos de cada momento, pacificando o nosso lar, contribuindo para aliviar a vida dos vizinhos, socorrendo o bairro onde a gente vive, atendendo a cidade onde laboramos, irradiando para o mundo inteiro. O amor nunca desiste de nós, nunca. E eu tenho uma prova para falar disso. Eu sei que o amor nunca desiste. Há 2000 anos atrás, lá naquela Jerusalém inesquecível, uma senhora dedicada ao próximo, chamada Marta, irmã de Lázaro e de Maria. Aquela família que Jesus era tão próximo. Depois do drama da crucificação, Marta resolveu doar a própria vida para atender as criaturas mais necessitadas, sobretudo aqueles que eram desprezados pela sociedade da época, os leprosos. Então Marta, que era seguidora de Jesus, que privara daquela intimidade com o mestre, resolveu então visitar o Vale dos Leprosos, que ficava nos arrabaldes de Jerusalém. Todos os dias ali estava aquela mulher missionária, levando alimento, porque os leprosos eram tão desprezados, que tinham que andar com um guiso no pescoço, para, através do badalo do guiso, anunciar às outras criaturas que ali havia leprosos. E eles iam mendigar na entrada da cidade de Jerusalém, para terem oportunidade de se alimentar. Marta, verificando o constrangimento que eles passavam, foi até aquele vale da imundícia, da morfeia, e levava pães, frutas, mel, e entregava a cada um deles. Mas apenas um deles, chamado Tariq Azan, rejeitava os donativos que ela levava. Tariq Azan era um homem revoltado pela lepra. Ele tinha o ódio da vida. Ele não tinha sentimento de Deus até então. E todas as vezes que a mulher chegava cheia de amor para repartir com ele, não apenas o pão material, mas as suas palavras de consolo e de conforto, ele a rejeitava com um olhar duro e dizia para ela: você só faz isto porque não é um dos nossos. Você só faz isso porque não tem a morfeia. Se tivesse, você estava desesperada também. Ela era vista por todos os outros leprosos como a mãe da caridade. Mas aquele homem, Tariq Azan, a rejeitava profundamente. Os anos se passaram e Marta guardava aquela mágoa profunda dentro dela, mesmo dela. E ela começou a orar para Deus, numa prova de amor. Ela começou a orar e a pedir a Deus: Senhor, dá-me a morfeia. Eu acho que Tariq tem razão. Eu quero sentir na própria pele o que os meus irmãos sentem. Eu quero saber a dor que eles carregam. Eu quero curtir na própria pele a lágrima do abandono, para que eu possa compreender melhor a lágrima que envolve a vida deles. Dá-me, Senhor, dá-me as manchas terríveis, para que eu possa entender a amargura que vige no universo de cada um deles. Os anos passaram-se e Marta já estava com a idade um tanto quanto avançada, os cabelos encanecidos, a face marcada pela ação do tempo. E Tariq Azan mantinha a mesma postura de rejeição a ela. Ela quase não conseguia se aproximar, porque uma energia exalava dele, agredindo-a antes da palavra verbalizada. Até que uma manhã, quando Marta abriu os olhos, que foi se higienizar, percebeu manchas brancas nos 2 braços.
a característica da hanseníase. Ela pegou um espinho da roseira próximo à sua casa e ao enfiar não sentiu. A insensibilidade tátil é uma característica da hanseníase. Ela então chorou de alegria, orou para Deus e para Jesus, agradecendo o atendimento das suas preces, apesar de passado tantos anos. Obrigado, Senhor, porque agora eu sou um deles. Ela saiu naquela manhã esfuziante. Você já viu alguém feliz da vida porque pegou lepra? É difícil a gente entender uma alma superior. É difícil compreendermos uma alma que ama, porque foge dos nossos padrões medíocres e comuns. Foge da nossa craveira comum e convencional. Por isso que ninguém entendia Chico Xavier, não entendia Teresa de Calcutá, não entendia Francisco de Assis, porque eles estão fora daquela faixa. E Marta estava irradiante naquela manhã. Os olhos brilhavam, irradiavam um brilho diferente, todos perceberam. Ao chegar naquela manhã no Vale dos Leprosos, todos notaram que ela estava mais feliz que de costume. Todos notaram que ela estava mais amorosa. Todos perceberam que ela estava mais terna. Ela abraçava todos com mais dedicação, porque ela sempre abraçava, mas naquela manhã era diferente. Então, ela deixou Tariq Azam por último. Depois de atender a todos aqueles leprosos que formavam dezenas e dezenas, ela foi em direção ao local onde Tariq Azam se localizava. Quando se aproximou com a códoa de pão e um recipiente com mel, ela foi se aproximando cuidadosamente. Ele estava deitado, olhando em direção ao lado direito. Quando ela pisa nas folhas que estavam próximas, ele se volta e olha para ela com um olhar soturno e agressivo. Quando ele vai falar, ele disse: não diga nada, Tariq. Não diga nada. Ela levantou as mangas do vestido, mostrou para ele e disse: não falem, eu agora sou uma de vocês. Ele toma um impacto, e diante do sorriso imenso que ela abriu na face, ele ficou completamente perplexo e confuso. Como ela estava sorrindo sendo agora uma leprosa? Ele ficou tartamudeando sem saber o que dizer. Ela aproximou-se, entregou-lhe a códoa de pão, ele recebeu pela primeira vez. E ela aproveitou-se da confusão e carinhosamente deu-lhe um abraço demorado. A energia que ela passou, o magnetismo de amor que aquela mulher irradiou para Tariq Azam, causou-lhe um impacto de tal monta que ele caiu num pranto convulsivo. Tariq chorava, semelhante a uma criança que havia reencontrado o colo materno. Chorava soluçando, recebendo o abraço amoroso daquela mulher extraordinária. E ele pedia-lhe desculpas, porque havia rejeitado durante tantos anos o seu amor. E ela agora era um deles, com uma felicidade estampada na face. E a maneira como ela o abraçava, ele era gratidão permanente. Olhou para ela e disse: mãe. Pela primeira vez ela chamou de mãe. Mãe da caridade, fala-me desse Jesus que tentaste falar há tanto tempo e eu não quis ouvir. Ela então começou a falar-lhe dos 10 leprosos, da multiplicação dos pães, a falar-lhe das criaturas paralíticas que lhe devolveram os movimentos. Falou-lhe das peles ressequidas e das feridas abertas que lhe havia devolvido a sanidade. Falou-lhe do tanto amor com que ele afastava os demônios, espíritos impuros que dominavam as criaturas. Falou-lhe dos cegos que lhe havia devolvido a luz da visão, aos surdos que voltaram a escutar ante as mãos pulcras do Senhor. Ele olhou e disse: mas tu também amas tanto, mãe, não desistisse de mim. Sim, o amor não desiste nunca. O amor verdadeiro não desiste jamais de quem quer que seja. O amor insiste, ainda que rejeitado, ainda que humilhado, ainda que desprezado, é o amor.
Por isso que as pessoas se perguntam como um filho que despreza tanto a mãe, e é exatamente este filho que ela mais se dedica, porque é a ovelha que está se perdendo. O amor verdadeiro não desiste jamais. Eu sei que o amor não desiste, porque eu fui Tariq Azam. Por isso eu sei que o amor não desiste. E foi este amor que me reergueu das furnas da lepra até os dias de agora. Foi este amor que até os dias de hoje, como anjo bom da minha vida, esse espírito, utilizando minhas parcas e pobres faculdades mediúnicas, tem escrito as páginas do Ajuda-te, do Luz para a Vida Sem Fim e as diversas mensagens que ela traz. Por isso eu digo de coração a vocês, o amor não desiste nunca de nós. Quando vocês estiverem se sentindo abandonados, não estão. Porque o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor dos espíritos amigos e o amor dos encarnados que efetivamente nos amam, continua a nos amparar. Quando estivermos naquela dor solitária, naquela dor anônima desconhecida do mundo, trancado no quarto da nossa amargura, saibamos nós, não estaremos jamais sozinhos, porque o amor nos acompanha. O amor ergue a nossa fronte. Foi no momento de grande provação da minha vida que eu senti a beleza desse amor. Acordando de madrugada que ia orar no banheiro da minha casa para não despertar minha família, ali eu senti às 2 da manhã a presença do amor, dizendo-me: filho, ergue-te e continua a tua jornada. Porque não se atira pedras em árvores que não ofereçam frutos. E se alguém estiver no trabalho do bem e não enfrenta problemas, está no caminho errado. Porque quem segue o bem enfrenta dificuldades. E senti em forma de bálsamo aquela energia, o amor que me amparava sempre. É o amor que silenciosamente insiste em nos amar. O amor tem este dom mágico. Insiste sem que a gente sinta que ele insiste. Consegue falar sem palavras. E resplandece até no meio das sombras. O amor tem o poder de multiplicar-se quanto mais você entrega. É o único bem que quanto mais você doa, mais você tem para si. Ao contrário de qualquer outro bem, que quanto mais você dá, mais você perde. O amor, quanto mais você entrega, mais você recebe. O amor não desiste jamais da gente. E se reverte essa falta de desistência na reencarnação. Na oportunidade que você tem, no corpo que você está utilizando agora, problemático, difícil, com a saúde razoável, é o corpo abençoado que Deus lhe permite para o seu reerguimento. E muitas vezes é o corpo que poderia estar melhor se nós cultivássemos pensamentos mais positivos, mais construtivos, se não nos entregássemos tanto ao pessimismo, se nós aprendêssemos a educar a nossa mente, a pensar bem, porque a coluna é feita de ramificações nervosas e sofre o resultado da natureza dos pensamentos. Quem pensa com ódio, com raiva, com mágoa, injeta veneno cotidianamente no próprio organismo. Deprime o sistema imunológico, desequilibra a produção de dopamina, serotonina, noradrenalina na estrutura do nosso cérebro. Agredimos o próprio corpo desencadeando as chamadas doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, bursite, resultado das nossas emoções desencontradas e da nossa falta de esperança. A fé é, na verdade, um eloquente atestado da farmacopeia divina. É a farmácia de Deus, em forma de fé, na cápsula do amor, que vai nos tornar pessoas efetivamente saudáveis. É esta mensagem que entra sorrateira quando parece que nós estamos deserdados da sorte. Então, numa manhã que novamente brilha, num sol que raia novamente apesar da noite intensa, depois da madrugada longa, surge sempre uma alvorada. É Deus mandando para nós a mensagem de que o dia não desiste jamais de nós. A luz não desiste jamais de nós. O amor jamais desiste de nós.
por mais longa que seja a nossa provação, por mais intensa que seja a nossa dor, é o amor que balsamiza as nossas feridas íntimas, se nós confiarmos e nos entregarmos a Ele. Se nos entregarmos ao desespero, as feridas se abrem, a desesperança se instala, a amargura toma conta e perdemos contato com aquele que está dentro de nós, pulsando em nós, ao derredor de nós e em toda parte, os raios do amor divino. Por isto, a doutrina espírita nos ensina a sintonizar com Deus que está em nós. Renovemo-nos, renovando-nos sempre. Quando eu me lembro do desencarne de minha mãe, eu me lembro que naquela madrugada, ao olhar os primeiros raios do sol, eu agradeci a Deus a beleza da doutrina espírita, que me confortava ao ver que a minha mãe, depois de 2 dias de coma, era separada do corpo, acompanhada por aqueles 2 espíritos encantadores. E ao ver aquelas entidades desligando-a do corpo, eu agradeci o amor que se materializava na terra através da doutrina dos espíritos, que ali me dava a prova da imortalidade da alma, se é que eu ainda precisasse. E exatamente, estando lá no momento do seu desenlace, vendo aqueles espíritos, porque foi a minha primeira visão espiritual. Até então eu nunca tinha visto um espírito. E exatamente naquele dia marcante, no mês de maio, o mês do Dia das Mães, 2 espíritos penetram no ambiente, belos, altos. Um fica realizando atividade junto ao corpo de minha mãe, e o outro identificou o que eu estava vendo. Sorriu levemente e eu estava todo eriçado, morrendo de medo, arrepiado. E depois entrei num torpor de gratidão. E quando eles se afastaram levando a minha mãe nos braços, eu só pude deixar as lágrimas derramando-se porque eu agradeci a Deus por eles estarem carregando o tesouro da minha vida como eu gostaria de fazê-lo. Agradecendo a Deus por aqueles 2 espíritos tratarem a minha mãe como eu gostaria de estar tratando naquele instante. Olhei para o céu e prometi ao Senhor da vida que dedicaria a minha existência a pregar e a disseminar esta mensagem consoladora em toda parte onde alguém me chamasse para falar do Espiritismo, para tentar passar às outras pessoas a emoção, o consolo, o amor, a consciência edificada, o conhecimento libertador que a mensagem de Allan Kardec veio trazer para o homem de todas as épocas, revivendo aquela presença poética do Príncipe da Paz, quando há 2000 anos, pelas ruas tortuosas de Jerusalém, ou às margens do Tiberíades, entre as figueiras faceiras, ou recebendo as brumas que soprava do Hermon, ele cantava para a humanidade o mais belo poema que o nosso planeta conheceu. Bem-aventurados sois vós que chorais em meu nome. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurados os que resolvem abraçar o amor, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os simples de coração. Bem-aventurados somos nós que passamos a acreditar que o amor é a solução para as nossas vidas. Eu sei que o amor é a solução. Eu sei que o amor não desiste de nós, porque eu fui Tariq Azam. Muita paz e que Deus nos abençoe.